Oi! Foi para acordar. Boa noite, igreja. Deus é bom. Deus é tremendamente bom. Me foi dada a responsabilidade de trazer essa palavra hoje. E eu te digo que foi uma aparição essa palavra. Foi algo muito gostoso. Porque eu queria falar para vocês sobre santidade. E num dos tópicos que eu estava pensando, eu me deparei com a parábola do jovem rico. E deixei ela lá no cantinho lá do esboço. Aí eu rodava, parava no jovem rico e começava a meditar. E então eu decidi não mais falar sobre santidade tão somente, mas eu queria buscar o exemplo do jovem rico para as nossas vidas. Eu queria que nós juntos fizéssemos essa breve reflexão. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos 10, de 17 a 22. Essa parábola ela tem 3 momentos na Bíblia. Ela tem em Mateus 19, em Lucas 18, mas nós vamos nos ater a Marcos 10, porque Marcos foi assim, super cuidadoso. Ele pegou detalhes que para mim foram altamente relevantes na minha reflexão. Todos abriram? Marcos 10, 17 a 22. Amém? Todos abriram? Bom, vamos lá. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrar a pai e mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos fechar nossos olhos e pedir que o Senhor ele tenha liberdade em nossos corações para ministrar o que Ele quer. Grande Deus, Pai eterno, que nós, Pai Santo, tenhamos ouvidos atentos ao que Tu queres falar nessa noite, Senhor Deus. Que saiamos daqui, Pai, um pouco mais perto de Ti, Senhor. Que essa noite seja, Pai Santo, para restauração. Que essa noite seja para conversão. Que essa noite seja para vida e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bom, o que eu queria trazer de relevante sobre esse texto? Primeiro eu queria que nós analisássemos esse jovem. O texto fala um pouquinho sobre ele. E a gente pode perceber que esse jovem era uma pessoa fiel. Vocês concordam? Ele fala assim, eu cumpro os mandamentos desde a minha meninice. Ele fala assim, o que foi me ensinado, eu venho cumprindo. Ou seja, é uma pessoa fiel. Esse jovem, ele tem fé. Não tem fé? Ele cumpria aquilo porque ele acreditava que aquilo o desse à vida eterna, levasse para ele a um lugar que, se fosse eterno, levasse a ele a um lugar santo. Mas ele descobre que por ali tem alguém que fala sobre um reino. Ele descobre que ali anda um homem que faz milagres. Ele descobre que ali anda um homem que está mudando o paradigma que antes fora criado pelos profetas. E ele busca esse homem. Por que ele busca esse homem? Porque ele era também humilde.
Ele não era arrogante, ele tinha posses, ele tinha conhecimento, ele era fiel, ele tinha fé que o que ele fazia o levaria a herdar a vida eterna, mas ele percebe, ele entra em crise e percebe aquele mestre, aquele rabi, fala algo mais e eu preciso conhecer esse algo mais. Eu preciso saber como herdar a vida eterna. Aí ele vai buscar Jesus. E o gostoso que quando ele busca Jesus, ele não busca olho no olho. Ele se ajoelha, primeiro ele corre em direção ao nosso Cristo, depois ele se ajoelha e fala, bom mestre. Aleluia, isso é reconhecimento. Por muitas vezes eu vi esse jovem rico como um cara que não tinha muito a me ensinar, mas esses dias em especial e hoje em especial, esse jovem rico me deixou muito atemorizado, ou aterrorizado, ou com medo. Porque eu me vi nesse jovem rico, muitas vezes, ao longo da minha vida. Embora não seja tão rico, ou não seja rico. Porque o que é a riqueza aqui, pessoal, é o que talvez menos importe na reflexão que quero fazer com vocês. O ter dinheiro aqui é o que menos importa na reflexão que eu quero fazer com vocês. Eu queria que nós entrássemos na história desse jovem, que era um cara fiel, era um cara que tinha fé, era um cara humilde, um cara que buscava a excelência. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha recebido. Ele sabia que havia algo mais. E ele buscou quem poderia ajudá-lo, o mestre. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Foi a Jesus e clamou, né? O que é que eu faço? Como eu consigo? Como você poderia me levar até onde você diz que é o reino dos céus? Como eu chego aí? Tudo esse homem conhecia de mandamentos. Tudo esse homem conhecia de doutrina, Torá, a religião judaica. Mas ele sabia que faltava algo. E ele queria esse algo. Agora, quanto ele queria esse algo? Muitas vezes na nossa vida nós achamos que nos falta algo. Às vezes somos covardes e não perguntamos a Cristo o que é que falta. Às vezes somos um pouquinho mais corajosos e corremos e perguntamos para Ele o que é que falta. Vamos ver como é que Jesus se porta nessas situações? O que é que Jesus faz? Pessoal, Jesus para e ouve a necessidade daquele homem. Jesus não o impede, Jesus o ouve, e a palavra diz que ele não somente ouve aquele jovem, mas ele fita aquele jovem nos olhos, ele olha profundamente aquele olho que pede socorro e ama. Quantas vezes na vida nós buscamos o nosso Cristo, o nosso Jesus, e às vezes achamos que Ele nem nos percebe, nem está aí para a gente. E eu te digo, toda vez que você buscar esse Jesus, Ele vai te olhar nos olhos. E vai reconhecer a tua real necessidade. E não vai diminuir o preço. Aquele jovem rico era uma pessoa muito boa mesmo. Jesus fala assim, ó, uma coisa só te falta. Eu confesso para você, eu acho que eu pularia num pé só se Jesus chegasse para mim em algum momento e falasse, Cláudio, só falta uma coisinha para tu herdar o reino dos céus. Porque ao longo da caminhada a gente olha assim, a gente está bem distante do que a gente foi, mas a gente está tão longe ainda do alvo quando a gente olha para a gente. Mas Jesus olha para aquele cara e fala assim, para aquele jovem, fala assim, uma coisa só te falta.
Jesus podia pensar assim, não, só falta uma bobagemzinha, esse cara é tão bom, um cara tão fiel, um cara tão respeitoso, um cara que honra pai e mãe, um cara que dá dízimo, um cara que ora, um cara que adora, um cara que sacrifica, um cara que ele não deixa pecado oculto, porque essa era a tradição, eles sacrificavam para se purificar dos pecados. Então deixa eu dar um jeitinho. Jesus não dá jeitinho. Jesus não é brasileiro. Ele não gosta de jeitinho. A gente tem esse jargãozinho, né? Que o brasileiro gosta de jeitinho. É brincadeira. Jesus não dá jeitinho, pessoal. Apesar dele amar cada um de nós aqui, ele não vai dar jeitinho. Ele não vai diminuir o preço para você herdar o reino dos céus. Ele não vai encurtar o caminho. Ele não vai procurar alternativas para te ajudar. Você é tão bom. Você é tão bom. Você é tão legal. Você é gente tão boa, mas o preço é um. Um único preço. Que é para o bonzinho, que é para o malzinho, que é para todos. Jesus não faz... ele não avalia a demanda de mercado para precificar a entrada no reino. A entrada do reino custa, e custa caro. Por isso ele leva muito a sério isso. Por isso Jesus não baixa o preço da salvação. E nós é que temos que querer pagar esse preço. Bom, eu falei do jovem, falei um pouquinho da visão de Jesus no momento, e eu queria fazer algumas considerações sobre o contexto. Olha, pessoal, inconscientemente, aquele jovem construiu uma torre para si, uma torre para alcançar os céus. Muitas vezes nós construímos essa torre para nós, construímos a nossa escada para ser santos, construímos a nossa escada para herdar a vida eterna. Só que Jesus, naquele instante, ele não ofereceu, ele não deu mais um degrau para aquela escada, ele não deu mais um tijolo para a torre que o rapaz queria construir. Ele ofereceu uma cruz. E uma cruz como ponte para aproximar aquele rapaz dele. A religiosidade estabelece parâmetros para herdar os céus. Quando eu penso nessa escada que esse rapaz construía, quando eu penso nessa torre que esse rapaz construía, eu me lembro da Torre de Babel. Eu digo sempre o seguinte, a religião é como uma Torre de Babel, o homem construindo um caminho para os céus. E o caminho para o céu já está construído. E ele não é daqui para lá, ele veio de lá para cá. E é através de uma cruz. Jesus trouxe essa cruz. Esse homem, esse jovem rico, ele trabalhava dentro de parâmetros seguros. Não faça, não toque, não manuseis. Faça, toque, manuseis. Jesus, ele perpassa os mandamentos. Eu digo que Jesus, ele bota reticências nos parâmetros. Enquanto a lei fala, não adultere, Jesus chega e fala, não olha para a mulher com intenção impura. Enquanto a lei fala olho por olho, dente por dente, Jesus fala dá a outra face. Enquanto o Velho Testamento, as leis falavam que a vara é para a costa do transgressor, Jesus fala perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Cristo. É aquele que cumpriu todos os mandamentos, por isso conhece cada um deles, mas nos desafia a viver além dos mandamentos. O tempo da graça, amados, é um tempo muito mais caro.
Tem gente que fala, se eu tivesse nascido no Velho Testamento, aqueles mandamentos. Hoje, Deus quer muito mais de você. Porque aquele povo não tinha o Espírito Santo de Deus, nós temos. Porque aquele povo não tinha a mente de Cristo, nós temos. O que Deus cobra de você e cobra de mim é muito mais desafiador. É viver além dos parâmetros. É viver além dos mandamentos. Mas para aquele jovem, é interessante que quando aquele jovem procura Cristo, apesar de já saber a resposta do coração daquele jovem, Jesus abre para ele uma porta. Jesus nunca, pessoal, nunca ele fecha portas. Jesus nunca fecha janelas. Jesus nunca elimina a possibilidade de mudança das nossas vidas. Jesus nunca decreta para nós o fim. Eu fico impactado quando eu lembro da crucificação de Cristo, o momento que Judas o entrega. Judas chega em Jesus, dá um beijo na face, e Jesus fala assim, amigo, a que vieste? No meu coração, aquela frase era a oportunidade de Jesus para Judas não fazer o que ele fez depois. A mesma oportunidade que foi dada a Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus, em um certo momento, olha Pedro que estava de longe, olha Pedro nos olhos. E quando Pedro olhou os olhos de Cristo, ele não viu os olhos do que o reprovava. Ele via os olhos daquele que o amava. Aleluia. Nunca. Por mais infantil que você seja, por mais egoísta que você seja, Jesus não vai parar e não vai te ouvir. Ele vai parar e vai te ouvir. E Ele vai te dizer o caminho. Ele vai te apontar a tua real necessidade. Que você pensa que é uma, né? Pessoal, aquele jovem disse que quando Cristo falou com ele, Jesus falou com ele, ele ficou contrariado e saiu triste. Sabe o que é que nos atrapalha, na grande maioria das vezes, em ouvir a voz do nosso Senhor? São os nossos sentimentos, os nossos achismos, o nosso relativismo. Você pensa assim, perdão está na Bíblia, perfeito. Então eu tenho que perdoar a pessoa que me ofende. Aí o Espírito Santo fala com você, quando você ora, fala, Senhor, eu quero perdoar fulana, eu quero perdoar fulano. Aí o Espírito Santo fala assim, vai a ele e o abençoa. Aí você para e fala assim, não é bem assim. Perdoar é perdoar, eu não preciso ir lá. É do meu coração. Não está escrito. É interessante que Jesus nos questiona a todos nós com algo que não é mandamento. É pecado ter riqueza, pessoal? Não é pecado. O pecado daquele rapaz era ter posses? Não. Jesus, para quebrar os paradigmas, Jesus é tremendo. Ele mexe com as nossas estruturas. Ele quer que você confie no mandamento, mas se desafie a ouvir aquele que fez os mandamentos, além dos mandamentos. Ele quer tão somente que você toque na pessoa que te magoou, mas você não toca porque você acha que não é bem assim. Nós, discípulos, lamentavelmente, muitas vezes no caminho nos atrapalhamos por conta dos nossos sentimentos, dos nossos achismos. Eu penso, não deve ser assim, chega de Chega de O justo, ele vive por fé. E deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Se porventura o que você fizer, se não for de Deus o mandado, mas Deus pode transformar e receber glória daquilo. Como eu digo isso para vocês? Muitas vezes você não quer ir pedir o perdão, você perdoa,
na sua oração, você perdoa no seu coração e tem vergonha de ir amar o outro. Muitas vezes, você entende que é certo. Não, eu vou falar sobre casais, aproveitar o foco de casal. Quantas vezes marido e mulher perdoam no coração, mas tem que vergonha de dizer assim, amor, me perdoe, eu que errei. Quantas vezes, eu mesmo já fiz isso várias vezes, eu fico calado e depois vou lá dar um cheirinho, apazigo as situações, eu faço o meu caminho. Não é por aí não, pessoal, o caminho já está feito, e é feito por Ele, o caminho correto, o caminho da vida, o caminho da paz, foi Cristo que escreveu. Ousem-se, desafiem-se em fazer tudo para a glória de Deus. Pedir perdão glorifica o nosso Pai? Glorifica. Abençoar glorifica o nosso Pai? Glorifica. Então, vamos nos mover enquanto igreja, ouvindo o Espírito Santo, porque é isso que Ele quer. Ele não quer tão somente que cumpramos os mandamentos, Ele quer que vivamos uma vida abundante. Uma vida que expresse a glória dEle. É para isso que estamos aqui. Bom, eu queria também ler para vocês Mateus 5, 17 e 20. Mateus 5, 17 e 20. Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mandamentos são só princípios, são só princípios. Mandamento é só o start para a vida plena. Mandamento é só aquele momento de dizer assim, ó, toma e corre em direção a mim. Aprende a cada dia. Jesus chama os seus discípulos a exceder. Ele nos chama a não economizar. Não era pecado aquele jovem ter as posses, mas Jesus queria que ele excedesse na confiança. Que ele extrapolasse na fé. Que ele se desafiasse a crer no impossível. Aleluia. Jesus disse que ele não tinha o local onde reclinar a cabeça. Ele vira para aquele homem de posses e fala assim, vem sem nada, só você e segue-me. Quantas vezes, amados, nós tememos isso? Quantas vezes nós precisamos ter um pouquinho dos pés no chão, a gente não se desafia a ir a águas profundas, a aprofundar-se no Espírito Santo, a aprofundar-se na vontade de Deus. Deus nos chama, Deus nos convoca a andar por fé, a abrir mão dos nossos conceitos, a abrir mão das nossas expectativas de segurança e a tão somente fazer como Abraão, ir para uma terra que eu te mostrarei. Abraão se moveu sem nem saber para que terra era. Ele só acreditou e se moveu. Aquele jovem queria o necessário para herdar o reino dos céus. Jesus ensinou a ele que bastava tão somente glorificar a Deus aqui na terra. Nossos olhos não podem estar voltados para os céus. Sabe por quê? A eternidade é para ser vivida aqui. Quando você conhece a Cristo, quando você se batiza, você está nele.
E estando nele, você já é eterno. Aleluia. A morte já não tem domínio sobre você. Alguém falou, e eu sou apaixonado por essa frase, que morrer é voltar para a casa do Pai. E é verdade. A gente tem que viver aqui cada dia na expectativa de voltar para a casa do Pai. Porque foi de lá que saímos. Foi de lá que saímos para viver as nossas vidinhas. Mas Ele nos espera. Ele nos espera prontinho para nos abraçar, nos dar o anel e celebrar conosco. A morte já não tem mais domínio sobre a vida de cada um de nós, porque Ele venceu a morte. Amém? Amém. Amém. O pessoal do louvor pode vir, porque eu sou rápido aqui, eu não tenho muito rodeio não. E olha que eu já rodeei um pouquinho, viu? 25. Mateus, aí o pessoal. Pensando nesse jovem, pensando em Cristo, pensando em tudo que está proposto para nós, eu queria que a gente levantasse agora. Que a gente fechasse os olhos agora. Que nos imaginássemos ajoelhando e falando com Jesus. Em abrindo para o Pai a minha necessidade. Agora eu queria que você abrisse para o Pai a sua necessidade, não com os ouvidos daquele jovem, não atrelado aos seus sentimentos, mas querendo ouvir de fato o que Jesus quer para a tua vida. Alguns possivelmente já tiveram esse momento com Cristo. E possivelmente até Ele já pediu de você algo. Mas você relativiza ainda, você acha que não é o momento, você acha que pode ser daqui a pouco. Eu quero te falar, amado, que Jesus não baixa o preço. Não baixou o preço para o jovem. Deus não baixou o preço para Jesus. A palavra diz em Isaías que Deus agradou moer o seu filho. Por quê? Porque Ele nos amou sobremaneira. E eu queria que nesse instante você falasse com Jesus, falasse com Deus, falasse a tua necessidade, falasse o que você precisa para herdar a vida eterna. Porque o tempo, a gente fala isso sempre, o tempo que nós temos não é o amanhã, pessoal. Malmente a gente tem controle sobre o tempo hoje. Quem de nós tem a certeza que chega em casa hoje? Nós temos vontade de chegar em casa. Nós temos vontade de abraçar o marido, de abraçar a esposa. Nós temos vontade, desejo de levar o filho para a escola amanhã. Nós temos desejo de ver o casamento da filha. Nós temos desejo de ver o filho formado, mas não temos garantia do dia de amanhã. A única esperança para nós é ouvir o que o mestre fala, ouvir o que o bom mestre fala. Ah, amado, quantas vezes Cristo fala conosco algo até simples, que vai nos ajudar no caminho, só que a gente se entristece. E por nos entristecer, a gente não quer fazer. A gente começa a ser senhor de nós mesmos, a gente começa a construir a nossa torre para chegar aos céus. Não perca tempo. Não gasta a tua energia em vão. O que Jesus tem para você é um caminho excelente. Aleluia. Um caminho já percorrido por Ele. Um caminho marcado de sangue. Aleluia. Um caminho atrelado à ressurreição. Atrelado à vida eterna. E esse caminho, amado, você não vai alcançar de qualquer maneira.
Esse caminho você só vai alcançar da maneira dele. Dele. Esse caminho não é o caminho que você vai ler, interpretar e seguir. Aleluia. Esse caminho é o Espírito Santo que vai te levar. Aleluia. Ele vai te levar pelas mãos. Muitas vezes ele vai te carregar nos braços, porque você não vai ter forças em si mesmo para alcançar o caminho. Só há força para alcançar esse caminho, para andar nesse caminho, se ele estiver em você e você estiver nele. Amados, eu queria nesse instante, se você tem algo para consertar com o Senhor, que você já sabe, que você vem aqui à frente que a gente vai orar. Se você tem uma expectativa nova na sua vida, que você quer lançar agora a rede. Antes você lançava de um lado, não pegava peixe, lançava, gastava a sua energia. Aí o mestre te fala agora, lança mais uma vez, lança do outro lado, acredita em mim que você vai ver o milagre acontecer. Você vai experimentar o dom perfeito, a bênção do nosso Senhor. Eu quero encerrar essa noite dizendo para você, Jesus nunca vai te desamparar. Mesmo que você ache que Ele se afastou de você, Ele está muito perto. Ele sempre está muito perto. Ele sempre está muito perto. Ele sempre está indicando. Ele sempre está se mostrando através de pessoas, através de situações, querendo que você tão somente o ouça, venda tudo o que você tem e construa um tesouro junto a Ele nos céus. Aleluia. Eu queria orar por vocês. E aí a gente encerra com louvor, correto, Rafael? E eu queria que de fato isso trouxesse mudança para a tua vida. Aquele jovem rico ouviu aquela palavra, se entristeceu ali, mas tenha certeza, poucos dias depois esqueceu e foi viver a vida dele. Não se esqueçam da palavra do Senhor, não se esqueçam da exortação do Senhor, porque ela é tão somente vida para você. Jesus não coloca leis, não coloca mandamentos, não manda você ceder à justiça do fariseu, porque Ele quer te aprisionar. Ele faz isso tudo porque Ele tem nele a liberdade para a tua vida. Aleluia! Ele tem nele a santificação para a tua vida. Ele tem nele caminho, verdade e vida. E é só nele, amado. Só por Ele, só para Ele são todas as coisas. Aleluia! Senhor Deus, aleluia, recebe a oração de cada um nessa noite, Pai. De cada um nessa noite, Pai. De cada um nessa noite, Pai. Aleluia, até aquele que não sabe orar, Espírito Santo intercede agora, Pai. Aleluia, se é a primeira vez que quer fazer um acerto contigo, Pai Santo, marca com letras de sangue no coração esse acordo, esse renovo, essa expectativa do coração desse irmão, dessa irmã, Pai Santo. Ó Pai Santo, conduz em santidade, Pai Santo. Ensina-nos os teus caminhos, Pai Santo. Limpa os nossos ouvidos para que possamos te ouvir, Senhor. Aleluia, que a tua palavra saia de âmbito racional, Pai, e domine o nosso ser, domine o nosso coração e transborde. Aleluia, que o Espírito Santo transborde, Senhor, transborde na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao final da canção estamos despedidos. Aleluia. E não se afastem da presença de Deus. Não se afastem da presença de Cristo. Aleluia. Aleluia.
braços abertos para receber cada um. Não deixa que o pecado te afaste de Deus. Confessa e deixa. Aleluia, aleluia. Vem com mãos vazias, mas um coração cheio da expectativa, um coração cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus tem um caminho excelente. Aleluia. Tu me aceitas como